Meus queridos irmãos, boa noite a todos. Nós queremos saudá-los com a graça bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de convidá-los para nós estudarmos a palavra do Senhor nesta noite, tomando como ponto de partida o livro de Gênesis, capítulo 11, versículo 1 ao versículo 9. Esse é o texto que nós vamos estudar nessa noite e, baseado nesse texto, vamos pensar um pouco acerca dos projetos humanos, pensando porque muitas vezes os projetos humanos fracassam, porque muitas vezes as pessoas lidam com a frustração diante de seus planos e seus projetos. A palavra de Deus diz assim: ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinear e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Meus queridos, a palavra de Deus nos diz em Provérbios, capítulo 1, capítulo 16, versículo 1, que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Mesmo capítulo 16, versículo 9 diz: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Meus queridos, há muitos planos e projetos humanos que são realizados com sucesso, enquanto outros fracassam e são frustrados. Quando nós olhamos para essa narrativa de Gênesis, capítulo 11, nós vemos aqui uma história de um projeto fracassado, um projeto frustrado. Esta narrativa a respeito da Torre de Babel, no capítulo 11, se você observar com cuidado, você verá que ela interrompe a narrativa do capítulo 10, que vinha apresentando os descendentes de Noé. É o que nós temos no capítulo 10, e então há essa interrupção. O narrador, de forma proposital, inseriu aqui a narrativa a respeito do plano acerca da construção de uma cidade, de uma torre. Tendo narrado esse episódio, ele retorna à narrativa a respeito dos descendentes de Noé novamente. E o que nós vemos aqui não é apenas uma interrupção proposital de uma narrativa que estava em curso. O que nós vemos é que a palavra de Deus coloca diante de nós a história de um
um homem de pessoas que tentaram interromper a história que vinha sendo escrita pelo próprio Deus. E olhando então para esta passagem, no que diz respeito aos planos e projetos humanos, creio que essa passagem nos ensina pelo menos duas lições, e eu quero considerá-las brevemente com você. A primeira lição é que nenhum homem, por mais poderoso que seja, pode frustrar os projetos de Deus. Há um certo consenso dos estudiosos de que a construção da Torre de Babel foi um projeto encabeçado por Nimrod. Nimrod era um descendente de Cã, filho de Noé, cuja história está registrada no capítulo 10, dos versículos 8 ao versículo 12, onde nos diz que Nimrod começou a ser poderoso na terra. O texto mencionado diz: foi valente caçador diante do Senhor, daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinear. Daquela terra saiu para a Assíria e edificou Nínive, Reobote e Calá, e entre Nínive e Calá a grande cidade de Recém. Uma outra tradução nos diz que Nimrod foi o primeiro homem poderoso na terra. Nimrod tornou-se uma referência entre os seus contemporâneos, daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Gênesis capítulo 10, versículo 9. Então o consenso é de que Nimrod foi o homem que encabeçou o projeto da construção de uma cidade com uma torre, a qual foi o princípio do seu reino. O versículo 10 diz que o princípio do seu reino foi Babel. É a primeira vez que a palavra reino aparece na Bíblia, e nós sabemos que onde há um reino é porque há um rei. Então Nimrod foi o primeiro rei a se destacar dentre os seus iguais, dentre os seus contemporâneos. E a proposta de Nimrod era que, tendo uma cidade com uma torre, se tornaria ainda mais conhecido, se tornaria uma celebridade, e os povos da terra não seriam espalhados. As pessoas ficariam reunidas, quem sabe ao seu redor, para que ele pudesse contemplar o seu poder, o seu domínio sobre as pessoas. Quando nós voltamos a Gênesis capítulo 11, versículo 3 em diante, nós vemos aí a proposta da edificação daquela torre. No versículo 4, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus. É interessante essa expressão, uma torre cujo topo chegue até os céus. Não era simplesmente a ideia de construir uma torre com uma altura considerável, que se destacasse de todas as construções que possivelmente já existissem na sua época. Não, aqui a ideia era uma cidade, torre, e essa torre então seria uma espécie de portão dos céus, uma escada através da qual os homens pudessem subir até o céu e os deuses pudessem descer até a terra. Então a pretensão era que aquela cidade, aquela torre fosse para os seus habitantes, os seus moradores, um instrumento através da qual eles iriam estabelecer um contato com os deuses, iriam manter um relacionamento com a divindade, iriam alcançar o trono
dos deuses. Então era uma pretensão religiosa, não apenas uma pretensão humana, terrena. E em torno dessa torre, então a humanidade estaria reunida e não seria espalhada pela face da terra. Ocorre que o plano de Nimrod e dos construtores dessa cidade, dessa torre, era um plano que chocava com o plano de Deus. Era um plano que ia ao encontro do projeto de Deus para a humanidade. Quando nós lemos o relato da criação, nós vemos que o plano de Deus, o projeto de Deus, era que a humanidade fosse fecunda, que ela se multiplicasse, que ela enchesse a terra, que ela se espalhasse pela terra. O mesmo nós vemos quando Deus reafirmou a sua aliança com Noé após o dilúvio. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 9 que o Senhor abençoou a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Então o projeto de construir uma cidade, de construir uma torre, um portão dos céus, ele contrariava o projeto de Deus, ele contrariava o plano de Deus. Ele tinha a intenção de estabelecer o plano humano, o projeto humano, em detrimento ao plano de Deus, ao projeto de Deus. E a palavra de Deus então nos diz que antes que aquela torre chegasse ao céu, Deus desceu do céu e o dispersou por toda a superfície da terra. Nos versículos 5 ao versículo 9, então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Aquela cidade era tão insignificante, aquela torre era tão insignificante aos olhos do Senhor, que foi preciso o Senhor descer para ver o que estava acontecendo, para tomar conhecimento do que se passava. Não que Deus, na sua onisciência, no seu conhecimento pleno e absoluto, precisasse descer. Os estudiosos dessa passagem entendem que há aqui uma certa ironia, como que dizendo, enquanto os homens estavam querendo construir uma torre para subir ao céu, antes que eles assim o fizessem, Deus desceu para ver o que se passava. Então o Senhor confundiu a linguagem daquele povo e os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Então o que nós observamos aqui, a primeira lição que nós aprendemos é que nenhum homem, por mais poderoso que seja, pode frustrar os planos de Deus. O plano de Deus era espalhar a humanidade pela face da terra. O projeto de Nimrod era manter as pessoas unidas ao redor da cidade, da torre, ao redor da sua pessoa. E nós vemos que então o plano de Deus prevaleceu sobre o plano de Nimrod e dos seus companheiros. Quando nós lemos o livro de Jó, depois de muitos debates, depois de muitos discursos, até mesmo depois de ser confrontado pelo próprio Deus, já no final do seu livro, Jó faz a seguinte declaração: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então que fique gravada essa lição na nossa mente e no nosso coração. Nenhum homem, por mais poderoso que seja, pode ser que seja o homem mais poderoso da terra, o homem considerado
o governante da maior potência que existe no mundo, nem mesmo ele pode frustrar os planos de Deus. A segunda lição que eu quero destacar aqui nessa passagem é que nenhum projeto humano, por mais engenhoso que seja, está isento de ser frustrado por Deus. Quando nós lemos essa passagem, nós verificamos que o projeto liderado por Nimrod era um projeto bem elaborado e a perspectiva era boa, porque diz a Bíblia que o povo estava unido, falando todos a mesma linguagem, em todos os sentidos. A convocação é: vinde, façamos tijolos, queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Então, a princípio, humanamente falando, tinha tudo para dar certo. É interessante que diz que quando Deus olhou para aquele projeto, quando Deus olhou para aquelas pessoas trabalhando, o próprio Deus fez uma declaração, e alguns entendem que há também aqui um certo grau de ironia. Versículo 6, o Senhor disse: eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Uma outra versão dessa passagem traz da seguinte forma: eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. É como se Deus dissesse mais ou menos assim: veja só o que esses homens estão fazendo, olha que cidade, olha que torre, olha como eles estão unidos, olha como eles estão empenhados, olha como eles estão motivados, olha esse homem que é poderoso na terra, olha a capacidade desse homem de arquitetar um plano, olha a capacidade desse homem de liderar as pessoas, de reunir as pessoas, de envolver as pessoas. Agora não há restrição, não há nada que possa impedir esse homem, não há nada que possa frustrar o plano desse homem. Esse homem que já é o rei na terra, em breve se tornará um Deus na terra. E então a narrativa nos mostra, nos ensina que nenhum projeto humano, por mais engenhoso que seja, por mais elaborado que seja, por mais promissor que seja, está isento de ser frustrado por Deus. Antes que eles chegassem aos céus, o Senhor desceu dos céus e frustrou os planos deles. Versículo 8: Dessarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Quando nós voltamos para o capítulo 10, os versículos 10 e 11, nós vemos que o princípio do reino de Nimrod foi Babel, mas o versículo 11 diz que dali ele saiu para a Assíria e edificou a Nínive, Reobote e Calá, e entre Nínive e Calá a grande cidade de Recém. De fato, o homem era poderoso na terra. Aquele projeto foi frustrado. A pretensa torre não atingiu os céus. O Senhor os dispersou e ele então saiu pelo mundo afora,
edificando cidades, mas não aquela que tinha a pretensão de impedir o plano e o projeto de Deus. Então, meus queridos, nós extraímos dessa passagem essas duas lições principais. Nenhum homem, por mais poderoso que seja, pode frustrar os planos de Deus. Por outro lado, nenhum projeto humano, por mais engenhoso que seja, está isento de ser frustrado por Deus. E aqui então nós fazemos duas perguntas para a nossa reflexão. A primeira pergunta é: quantos projetos humanos já foram e ainda serão frustrados apenas neste ano de 2020? 4 meses do ano de 2020 já se passaram e nós já começamos a pensar quantos planos já foram frustrados, quantos projetos, não apenas nossos projetos pessoais, mas pensando a nível de Estado, a nível de nação, a nível de mundo, quantos projetos humanos, quantos planos já caíram por terra apenas nesse ano de 2020? A segunda pergunta é: por que é que muitas vezes fracassam os projetos humanos? E eu quero sugerir aqui pelo menos 3 razões pelas quais, no meu entendimento, os projetos humanos fracassam. Em primeiro lugar, por causa da arrogância do coração do homem. Façamos uma torre cujo topo chegue até os céus. Olha a arrogância daquelas pessoas, olha a pretensão daquelas pessoas, a soberba, a altivez do coração daquelas pessoas, tentando, por meio de seus próprios esforços, da sua própria capacidade e com os seus próprios recursos humanos, construir um portão para os deuses, uma escada para atingir o céu. Então nós vemos aqui que a arrogância, a soberba é, em muitos casos, a causa do fracasso dos projetos humanos. Provérbios 16, versículo 18, diz que a soberba precede a queda e a altivez de espírito leva à ruína. Qual é o ideal então? Uma vida marcada pela humildade, o reconhecimento da nossa pequenez, da nossa insignificância diante de Deus. E quando há esse reconhecimento, então, ao invés de nós querermos desenvolver projetos grandiosos, nós estaremos submetendo os nossos planos, os nossos projetos àquele que é mais poderoso, mais forte do que todos nós. Em segundo lugar, eu penso que fracassam os projetos humanos por causa da vaidade do coração do homem. Edifiquemos uma torre, tornemos célebre o nosso nome. Aqui estavam pessoas em busca não apenas de segurança, de estabilidade, mas em busca de celebridade. Quem sabe pensando as pessoas que olharem para esta cidade, as pessoas que ouvirem falar dessa terra, irão saber, irão conhecer que aqui existe um homem chamado Nimrod, o homem mais poderoso, o homem mais destacado de toda a terra. Então nós vemos aqui a vaidade do coração do homem. E um contraponto à vaidade seria o compromisso com a glória de Deus e não com a nossa glória, um compromisso com a exaltação do nome de Deus e não do nosso nome. O projeto de Deus era que a humanidade se espalhasse
e que o nome de Deus se tornasse conhecido em toda a terra, que a glória de Deus se espalhasse por toda a terra. E aí nós vemos o ser humano querendo roubar para si a glória que é devida somente a Deus. Isso é vaidade, é pura vaidade. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: quer comamos, quer bebamos, quer façamos outra coisa qualquer, tudo deve ser feito para a glória de Deus. Se tem uma coisa que a Torre de Babel e aquela cidade não buscavam, era a glória de Deus, mas a glória dos homens. Em terceiro lugar, penso que fracassam os projetos humanos por causa da rebeldia do coração do homem. O coração do homem, movido pela rebeldia, o leva a desenvolver planos, a elaborar projetos que contrariam o plano de Deus, o projeto de Deus. O texto deixa muito claro para que não sejamos espalhados por toda a terra. Ora, o próprio Deus estava trabalhando para que a humanidade se espalhasse pela face da terra, e agora há um projeto que visa contrariar o plano de Deus, contrariar a vontade de Deus. Por outro lado, a nossa vida deve ser então caracterizada pela obediência à vontade de Deus em tudo que nós fazemos. Qual é o plano de Deus? Qual é o propósito de Deus? Qual é o projeto de Deus para as nossas vidas? E então, tendo conhecimento do que Deus quer de nós, do que Deus quer para nós nos submetermos à sua vontade. E eu quero encerrar o nosso estudo lembrando da oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Em Mateus capítulo 6, versículos 9 e 10, Ele nos ensinou a orar da seguinte forma: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Meus queridos, não o nosso reino, mas o reino de Deus. Não a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Não os nossos planos, mas os planos de Deus. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão. Provérbios 16, versículo 1, versículo 9 e versículo 33. Que Deus nos abençoe, nos conceda graça, para que em nossos planos, em nossos projetos, em nossos empreendimentos, nós sejamos bem-sucedidos e que em todas as coisas o nome do nosso Deus seja glorificado. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pelo estudo da palavra do Senhor e pela forma como ela nos ensina, nos adverte, nos alerta, para que possamos em todo o tempo buscarmos a vontade do Senhor para as nossas vidas. Nós sabemos que o nosso coração é enganoso, é corrupto, pode nos levar a desenvolver planos e projetos que não estejam em harmonia com a Tua vontade, ou talvez até mesmo possam ir de encontro à vontade do Senhor para as nossas vidas. Por isso nós suplicamos ao Senhor para que nos dês um coração submisso, um coração obediente, um coração disposto
a buscar acima de tudo a glória do Senhor e a expansão do reino do Senhor pela face da terra. Que em todas as coisas seja feita a tua vontade nas nossas vidas. Assim oramos no nome de Jesus. Amém.